Quarta, 14 de setembro. Verso para memorizar. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Autossuficiência. Quando Eva pecou no jardim do Éden, não foi simplesmente porque duvidou da palavra de Deus. No cerne do problema estava sua crença de que tinha sabedoria suficiente para decidir por si mesma o que era bom e certo. Ela confiou em seu próprio julgamento. Quando confiamos em nosso próprio julgamento em vez de confiar na palavra de Deus, nos abrimos a toda sorte de problemas. A história de Saul descreve os passos para a autossuficiência e a tragédia que se seguiu. Samuel havia ungido Saul como rei de Deus e deu a ele instruções específicas, mas Saul desobedeceu. Ouça a sequência da história em 1 Samuel 13, 1 a 14. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No 2º ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isto. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Miquimás, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas, como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Pergunta 4. O que Saul fez que o levou à queda? 3 passos levaram Saul no caminho para a autossuficiência logo após ter sido feito rei. Embora nenhum deles tenha sido tão ruim, continham as sementes da tragédia, pois foram tomados de forma independente de Deus.
1. Saul disse, vendo. Ele estava vendo a dispersão de suas tropas e a ausência de Samuel. Ele estava sob pressão e avaliou com seus próprios olhos o que estava acontecendo. 2. Saul mudou de vendo para eu disse. Ele declarou que os filisteus os conquistariam. O que Saul viu com seus próprios olhos moldou o que presumiu e disse sobre a situação. 3. Saul mudou de eu disse para ofereci. Ele se sentiu compelido a oferecer sacrifício. O que Saul pensava moldava seus sentimentos. Todos nós já fizemos isso. Confiamos em nossa própria visão humana, que nos leva a confiar em nosso próprio pensamento, que nos leva a crer em nossos próprios sentimentos. E então, agimos de acordo com eles. Por que foi tão fácil para Saul seguir o próprio julgamento, embora as instruções de Deus ainda ressoassem aos seus ouvidos? Se sabemos que somos tão frágeis e temos um conhecimento tão imperfeito, por que ainda confiamos em nós mesmos? O que fazer para confiar mais no Senhor e menos em nossas próprias percepções?